A paz do Senhor, queridos irmãos, que bom estar aqui com os irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, classe adultos, nesse último trimestre do ano de 2022. A lição de hoje, queridos, é a lição de número 8, a lição que tem por título O Bom Pastor e os Pastores Infiéis. O texto áureo para essa lição está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10 e versículo 11, onde diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. A verdade prática diz: as escrituras revelam Deus como o pastor do seu povo, mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos. Deus dá bons pastores ao seu povo e também remove os maus. A leitura bíblica em classe para essa lição está no livro do profeta Ezequiel, que é o livro que nós estamos estudando esse trimestre, no capítulo de número 34, versículos de número 1 ao 12, onde diz: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de lã, e degolais o cervado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalham por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Assim, sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor. E os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentaram a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Meu Deus, né, irmãos? Que leitura! Os objetivos da lição é identificar o rebanho nas Escrituras, descobrir os pastores infiéis de Israel e refletir sobre o bom pastor, né? Refletir sobre o bom pastor em conformidade com a palavra de Deus. Irmãos, é importante, irmãos, é muito importante que todos nós tenhamos para essa aula uma imagem bíblica
do ofício de um pastor, tá certo? Às vezes, a mídia ou o nosso próprio pensamento tem a figura do pastor numa expectativa glamurosa, né? Vê o pastor como uma figura de elite. Agora, se nós observarmos bem o ofício pastoral em conformidade com a Bíblia Sagrada, nós vamos observar que o pastoreio do rebanho de Deus é mais um trabalho de bastidores do que um trabalho de holofotes. E nós, irmãos, temos a responsabilidade de repassar uma visão bíblica e verdadeira acerca do pastorado, né? E para passar essa visão, a base que nós vamos utilizar hoje é o livro do profeta Ezequiel. Então, o que o profeta Ezequiel faz? Agora, no capítulo de número 34 do seu livro, ele enfoca 4 pontos sobre a figura do pastor, né? Que 4 pontos são esses? Ele trabalha os pastores infiéis, né? Do versículo 1 ao 10. Deus como o futuro bom pastor, né? Do versículo 11 ao 16. O julgamento entre as próprias ovelhas, do versículo 17 ao 22. E o Messias como pastor de Deus, dos versículos 23 ao 31. Nessa lição, né, irmãos, essa lição, esse é um tema amplo para ser tratado quando nós analisamos de acordo com o livro do profeta Ezequiel. Então, nessa lição, nós vamos tratar apenas a primeira parte, onde fala dos pastores infiéis e também do bom pastor. Aqui eu quero mostrar aos irmãos o uso da palavra pastor no Antigo Testamento, né? Também falar acerca da metáfora do pastor em conformidade com a Bíblia Sagrada. Nessa lição também, eu quero mostrar aos irmãos o contexto de Ezequiel em relação aos pastores e às ovelhas. E em Ezequiel, nós vamos observar que já há um foco, né, em Jesus Cristo como exemplo de verdadeiro pastor. E ainda eu quero, lá no final da lição, falar um pouco, especificar para os irmãos acerca do dom ministerial de pastor, que foi tema dos nossos trimestres passados, bem recente, né? Houve uma lição acerca dos dons, onde nós falamos sobre o dom de pastor, não é? Então, irmãos, acerca do rebanho, o que nós podemos falar acerca do rebanho? Primeiro que tudo, antes que tudo, é necessário identificarmos a ovelha no sentido literal, não é? É necessário a gente conhecer o sentido literal para poder a gente entender o sentido metafórico, ou seja, para poder a gente entender o que o profeta Ezequiel quis dizer, na verdade, em sua contextualização. Então, esse entendimento pode explicar a razão da Bíblia Sagrada nos comparar como ovelhas. Por exemplo, se nós tomarmos por base os Salmos 23, lá nós vamos ter um quadro perfeito, não é, dessa comparação, quando o salmista ele começa a recitar sua poesia, apresentando o Senhor como nosso sumo pastor. O Senhor é o meu pastor e nada, não é, me faltará. Primeiro, dentro dessa análise do rebanho, primeiro nós podemos falar sobre as ovelhas, né? Então, a ovelha, o que é a ovelha? É a fêmea do carneiro, né? Nós temos a carneira, né? É o carneiro e a ovelha. E o cordeiro é o filho do carneiro até 1 ano, tá certo? Então, nós temos a ovelha, que é a esposa do carneiro, e nós temos o cordeiro, que é o filho do carneiro
até a idade de 1 ano. Você observa, e nós vamos ver isso quando analisamos a Bíblia Sagrada, que das 74 vezes que o termo ovelha aparece no Novo Testamento, apenas uma vez, né, lá no Evangelho segundo escreveu João, esse termo ovelha é no sentido literal, tá certo? Está lá em João, capítulo de número 2, versículo de número 24, né? Aliás, João, capítulo 2, me perdoe, versículo de número 14, onde diz assim: e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. Né? Então, quando ele fala essa ovelha aqui, é a única vez no Novo Testamento, quando o Novo Testamento traz ovelha, que ovelha está no sentido literal do animal, da esposa do carneiro, tá certo? Então, o que é a ovelha? A ovelha é um animal dócil, tá certo? E simbólico, não é? E símbolo, aliás, de sacrifício e redenção. Então, a natureza da ovelha e sua relação com o ser humano resultaram em diversas figuras que ilustram o relacionamento de Deus com o seu povo, tá certo? Então, nós temos a figura aqui da ovelha simbolizando o relacionamento do próprio Deus com o seu povo. A segunda questão que nós precisamos compreender é em relação ao termo natureza, né? Então, as ovelhas são animais indefesos, tá certo? E medrosos. A ovelha se assusta com facilidade e se dispersa com uma rapidez incrível. Então, uma ovelha virada de costas, outra característica é que uma ovelha virada de costas, com a pata para cima, ela não consegue se levantar. E como é um animal extremamente frágil, a tendência é morrer depressa, ou tornar-se, nesse caso, uma presa extremamente fácil para os seus predadores naturais. Então, nesse caso, a figura do pastor, não é, entra como a salvação, o socorro bem presente para a ovelha. Somente o pastor pode socorrer a ovelha nesse caso, não é? Então, por isso, é necessário que o pastor ele tenha diariamente uma supervisão, ele trabalhe na supervisão da ovelha. Então, as ovelhas elas não cuidam de si mesmas. Elas exigem atenções de forma continuada, de dia e de noite, tá certo? E em muitos aspectos nós poderíamos falar nesse contexto. Por exemplo, se a gente for lá no Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 4 a 6, não é? Nós vamos ter o seguinte, ó: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la, e achando-a, a põe sobre seus ombros cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida, não é? Então, o rebanho precisa, irmãos, de cuidados por causa dos predadores e também de muitas situações, não é? Como, por exemplo, a presença de insetos e parasitas que comprometem consideravelmente a saúde das ovelhas. Então, já falei sobre a natureza, já falei sobre a ovelha, agora o rebanho. Então, o povo de Israel e a igreja, né, elas são, por diversas vezes, identificadas na Bíblia Sagrada como rebanho. O que é que nós temos agora? Nós temos que, além do sentido próprio do termo rebanho, não é? Figuradamente, rebanho é aplicado a Israel por desfrutar do relacionamento pactual com Deus. Ou seja, Deus cuida do seu rebanho, não é? Deus, como pastor, ele trata, ele
ele protege o seu rebanho. Então, isso é um raciocínio que vale também para a igreja, não é? No Novo Testamento. E diversas vezes Israel foi chamada, foi dita como ovelha sem pastor. Por exemplo, no episódio onde aconteceu, num dos episódios onde aconteceu a multiplicação de pães e peixes, Jesus manda os seus discípulos descansar, depois os seus discípulos são seguidos pela multidão que ali estava, que por sinal chegaram primeiro que eles ao lugar onde Jesus tinha mandado eles irem, e Jesus, ele olha para as pessoas e a Bíblia diz que ele se move de compaixão para a multidão e ele diz, são como ovelhas sem pastor, né, irmãos? Interessante. E ele se interessou de cuidar daquele rebanho, de cuidar daquela multidão. Agora, além do rebanho, nós temos os pastores. Então, o termo, né, ali, pastores de Israel, no contexto do profeta Ezequiel, assim como também no contexto do profeta Jeremias, se refere aqui aos governantes daquela época. Então, o sistema político na antiguidade da nação de Israel era um sistema teocrático, tá certo? E, por esse motivo, não era possível separar o civil do religioso. Então, é diferente do que acontece, por exemplo, nos estados laicos da atualidade. Não se leva em consideração uma fé, né, irmãos? Se leva em consideração aspectos civis, aspectos legais. Então, é importante a gente entender essa diferença, porque diversas vezes adeptos de grupos religiosos, não é, que são estranhos ao cristianismo, inclusive, eles usam dessas passagens bíblicas para atacar os líderes da nossa igreja. Então, o que nós temos aqui, irmãos, nesse caso, são os governantes que deviam governar levando em consideração os estatutos do Senhor. No caso dessas pessoas que usam essa contextualização de Ezequiel e Jeremias para atacar a nossa liderança, eles têm um único objetivo, que é desqualificar a nossa doutrina e desqualificar os nossos pastores. Eu estou ensinando no culto de doutrina da minha igreja atualmente o capítulo 22 do nosso credo oficial, do credo oficial assembleano. E eu estou mostrando aos irmãos o último culto, eu comentei com os irmãos acerca da marca da besta, que é um assunto polêmico, que é um assunto aí que desde criança várias coisas eu já ouvi sendo comparada à marca da besta. Eu digo, ora, irmão, biblicamente falando, nós temos a blasfêmia contra o próprio Deus e a blasfêmia contra a sua igreja. Então, esse argumento ele é utilizado por grupos desinformados e extremamente maliciosos para desqualificar a nossa doutrina, desqualificar o próprio Deus e também desqualificar a nossa liderança, tá certo? Então, qual era o uso que era dado à palavra pastor no Antigo Testamento? Então, do hebraico nós temos Raá, não é? É uma palavra que figura por 77 vezes, onde tem o sentido de pastor. Então, no sentido literal, significa no sentido literal, um pastor é alguém que cuida, literalmente, né, dos rebanhos de ovelhas. Então, no Antigo Testamento, os pastores eram conhecidos como profissionais, que alimentavam, protegiam os rebanhos e que livravam os rebanhos de animais ferozes, não é? Que livravam as ovelhas, não é? Dos animais ferozes. Agora, nós temos Deus como pastor, não é? Então, com base na ideia de que o pastor é um protetor e líder do rebanho, surgiu o conceito de Deus como pastor de Israel, ou seja, Deus como protetor e líder do rebanho de Israel, né? Os próprios pastores antigos foram os primeiros a salientar para essa similaridade, não é? Por exemplo, o patriarca Jacó se dirigiu a Deus nos dias
que antecederam a sua morte, tá certo? E Davi chamou Deus de pastor, não é? E o que Asaf também fez nos Salmos de número 80. Também nós temos os profetas, sacerdotes e reis. No Antigo Testamento também podemos encontrar algumas passagens que se referem aos líderes e aos governantes do povo de Deus como sendo pastores. Então, posteriormente, né, os profetas, os sacerdotes e os reis de Israel, que haviam falhado em seu encargo, não é, diante de Deus e do seu povo, eles foram condenados como pastores que haviam desertado o rebanho, não é, ou que haviam enganado as ovelhas. Porque os governantes, os profetas, os sacerdotes, os reis, eles tinham que tratar o povo como rebanho, ou seja, eles tinham que proteger, que guardar, não é? Enquanto o profeta é chamado de atalaia, os governantes de Israel, eles são chamados de pastores, tá certo? Eles deveriam cuidar da nação de Deus como pastores profissionais cuidavam do seu rebanho. O que nós temos agora? A metáfora do pastor de 100 ovelhas na Bíblia Sagrada, tá certo? Então, as escrituras, elas revelam Deus, irmãos, como pastor do seu povo. Mas isso se aplica também a líderes civis, não é? E reis de Israel. Então, no livro do profeta Ezequiel, o que nós temos agora, existe uma alegoria, não é? Como linguagem metafórica, sobre uma atividade, no caso aqui em evidência, a atividade do pastor de ovelhas. Então, embora Ezequiel, aliás, me perdoe, o profeta Ezequiel, descreva as ações, não é, reais da atividade pastoril, o foco não é esse, tá certo? Pois os pastores aqui referem-se aos governantes e as ovelhas ao povo de Israel. Então, tudo que Ezequiel fala, ele fala direto, na verdade, aos governantes. Só que ele usa a metáfora, ele usa a figura de linguagem para se dirigir aos governantes, chamando-os de pastor e chamando o povo de Israel de ovelhas, não é? Então, no primeiro ponto, posso mostrar para os irmãos a linguagem metafórica do profeta Ezequiel, comparando os líderes de Israel a pastores. Então, os líderes de Israel deveriam cuidar do povo como o pastor cuida das ovelhas. São diversos os textos bíblicos encontrados, onde encontramos referências metafóricas do povo de Deus como ovelhas. Então, essa expressão, né, pastores de Israel, é uma metáfora, é uma figura de linguagem utilizada para líderes políticos de Israel, mas também, né, irmãos, pode incluir líderes espirituais, tá certo? Daquela época. Então, os líderes foram acusados, na verdade, de esquecer as principais características de um líder temente a Deus, né? Então, o discurso profético do profeta Ezequiel, lá no capítulo 34, como eu já disse, já adiantei lá na introdução para os irmãos, ele está dividido em 4 partes. Do versículo 1 ao versículo 10, nós temos os pastores infiéis e as ovelhas. Do versículo 11 ao versículo 16, nós temos Deus como futuro bom pastor. Dos versículos 17 ao 22, o julgamento entre as próprias ovelhas. E dos versículos 23 ao 31, o Messias como pastor de Deus. Então, nós temos que o capítulo 34 de Ezequiel estão em julgamento aqui, nesse caso, os reis, né? Joaquim e Zedequias, e também os assessores e oficiais desses reis. Tá certo? É o foco do capítulo agora, o capítulo 34. E na Bíblia Sagrada, a metáfora pastor. Então, em toda a Bíblia Sagrada, nós vamos ter líderes que são comparados, não é? E os líderes são comparados a pastores.
mesmo aqueles que não serviam a Deus. Então, quer ver alguns exemplos? Por exemplo, Hammurabi, não é? Rei da Babilônia no século XVIII a.C., aparece nas transcrições como pastor. Também o rei Nabucodonosor, não é apresentado como pastor. Inclusive no livro do profeta Jeremias. Não é? No texto bíblico, além de Ezequiel 34 e em 2 Samuel 5 e 2, Deus disse que Davi, né, como pastor, apacentaria o seu povo. Né? O profeta Isaías, da mesma forma, apresenta Ciro como pastor. E no capítulo 36, versículo 37, o profeta Ezequiel compara a casa de Israel, que consiste em governantes e povo, não é? A um rebanho. E até no Novo Testamento, essa linguagem de líderes aparece também, como, por exemplo, em Mateus, capítulo 25, dos versículos de número 31 ao versículo de número 33. Agora, o que podemos falar sobre os pastores infiéis? O profeta Ezequiel, irmãos, ele compara os líderes de Israel a pastores, não é? Como eu já tenho falado isso para os irmãos. Então, nós podemos afirmar que o tema dessa lição é provavelmente provavelmente o mais familiar do livro de Israel, ou do livro de Ezequiel. Estou sempre comparando aqui, me atrapalhando com Ezequiel com Israel, mas creio que foi a última vez. Então, o tema dessa lição, ele provavelmente seja o mais familiar do livro do profeta Ezequiel, exatamente por causa da linguagem pastoril, não é? De trazer sempre à tona o ofício pastoral. Então, nós temos ali o pastor de ovelhas, né? Então, dentro desse contexto sobre os pastores infiéis, nós temos primeiro o pastor de ovelhas. Qual era a função primordial do pastor? A função primordial do pastor de ovelhas é alimentar, guiar e proteger o rebanho. E isso, irmãos, ilustra bem o papel do líder de uma nação. Todo líder de qualquer nação, ele tem por objetivo proteger, alimentar e guiar, que são as bases, irmãos, da Constituição. Por exemplo, o artigo 5º da Constituição, ele é chamado, né, da Constituição brasileira, no caso, ela é chamada de cláusula pétrea da Constituição. Por quê? Cláusula pétrea é um artigo que não pode ser modificado. Nessa cláusula pétrea, nós temos os direitos fundamentais do indivíduo, como, por exemplo, todo indivíduo brasileiro, todo cidadão brasileiro, ele tem direito à saúde, ele tem direito à proteção e ele tem direito à alimentação. Então, você observa que é o papel do líder de qualquer nação, tá certo? É alimentar, guiar e proteger. Agora, o que acontecia em Israel? Muitos líderes, eles fizeram isso com extrema perícia, dedicação, com responsabilidade, como, por exemplo, o rei Davi, né? A parábola da ovelha perdida, ela revela esse dever do pastor. Qual é o pastor que de 100 ovelhas, que quando se perde uma, ele não deixa as 99 e vai atrás da ovelha perdida, não é? Então, Moisés, o servo do Senhor, e o rei Davi, eles foram pastores de ovelhas no sentido estrito da palavra, porque eles tinham por objetivo e tinham por ofício, por obrigação, cuidarem do povo, cuidar da alimentação, guiar o povo, né? Proteger o povo. Agora, os líderes de Israel que foram contemporâneos do profeta Ezequiel, né? O contemporâneo é aqueles que vivem na mesma época, esses líderes se desviaram das suas funções no sentido literal. Então, o que é que os governantes faziam? Segundo Ezequiel 34, versículo 2, eles cuidavam de si mesmos. E aqui, irmãos, tem um dos ais da Bíblia Sagrada, que é dirigido
a esses maus líderes, quando diz assim, ó, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Ou seja, os governantes que deveriam cuidar do povo, eles só cuidavam de si mesmos. Era uma denúncia contra as autoridades religiosas, mas também contra as autoridades civis de Jerusalém, que empregava, né, irmãos, todo o esforço deles em benefício próprio, não é? Deixavam de lado a função para o qual eles foram constituídos. Qual era a função deles? Eles foram constituídos para quê? Não é? Eles foram constituídos para proteger o povo, né? E para prover condições para o bem-estar espiritual e econômico dos cidadãos de Israel. Então, o profeta, ele mostra tais práticas, né, irmãos, que nós podemos chamar de deploráveis, deles numa linguagem metafórica. Lá no versículo 6 do capítulo 3, do capítulo 34, quando ele diz, comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. E eles mostram essa situação aqui, não é? Com o objetivo de designar a exploração e o abuso da autoridade, tá certo? Eles não cuidavam do povo, e muito menos se esforçavam para suprir a necessidade do povo. Os governantes daquela época, eles cuidavam só de si mesmos. Era isso que eles faziam, tá certo? Então, há discussão entre estudiosos bíblicos sobre quais eram exatamente os problemas expressos nessa metáfora da gordura e da lã, tá certo? Provavelmente a reprovação é porque não se comia dos animais que se pastoreava, tá certo? A gordura não era para consumo humano, mas era oferta para Deus. Então, lá no versículo de número 2, há a acusação, tá certo? Versículo de número 3, inclusive. O que deveria ser sacrifício para Deus, eles comiam, tá certo? E se vestiam com elas. Comeis a gorduras e vestir a lã, tá certo? E degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Então, no entanto, irmãos, qualquer que seja o sentido, há uma discussão acerca disso, mas qualquer que seja o sentido, você observa que o problema aqui está na falta de cuidado com as ovelhas, tá certo? Na prática da crueldade e na má conduta administrativa dos governantes daquela época, tá certo? Os governantes que deveriam pastorear, cuidar pastoreando as pessoas no lugar de pastorearem a si mesmos, como diz a palavra de Deus, né? O que eles não faziam, tá certo? O que eles faziam, o que eles não faziam? Ora, o que eles não faziam era não cuidar das ovelhas, né? Como diz lá no versículo 4, as ovelhas fracas, doentes, quebradas, desgarradas e perdidas, naturalmente elas precisam de cuidados especiais, levando em consideração o ofício do pastor. Mas a realidade, conforme relatado no versículo 4, lá do capítulo 34, era bem diferente, não é? A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Então, essa linguagem metafórica, ela revela, irmãos, o estado de miséria, né, da população de Jerusalém. É uma situação que nos leva a uma reflexão sobre a atual conjuntura do nosso país, que não é boa. Eu não falo no sentido de eleições, não vou entrar nesse mérito. Eu falo no sentido de governo mesmo, né? Nós devemos lembrar, irmãos, que o nosso papel como igreja é orar pela nação e orar também pelos governantes. 1 Timóteo, capítulo 2, né, versículos de 1 a 3, vai nos ensinar o seguinte. Vai dizer assim, admoesto-te, pois, antes de tudo, que façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência,
para que tenham uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Não é? Que ensinamento bíblico interessante a todos nós. Então, a situação em que as ovelhas de Israel se encontravam naquela época, irmãos, você imagina, elas se encontravam fracas, doentes, quebradas, desgarradas, perdidas. Não é? Não era natural dos animais, não é? Era consequência do tratamento que estavam recebendo. Você observa que no versículo 4 termina: mas vocês dominam sobre elas com força e tirania. Ou seja, no lugar de cuidar, vocês estavam deixando eles doentes. Então, a lei proibia esse comportamento, lá em Levítico 25, 43. Não domine sobre eles com tirania, mas tema seu Deus. Né? E nós temos algumas passagens que mostram as abominações praticadas pelo chefe do povo. Então, parece se tratar de tolerância em aceitar as falhas. Não é o emprego de violência e abuso de autoridade. Tá certo? Então, há um paralelo com pastores em Jeremias, né? No livro do profeta Jeremias. E as ovelhas dispersas. Né? O profeta Ezequiel, ele dirige seus oráculos divinos à casa de Judá, tá certo? Mas a mensagem diz respeito a todos os filhos de Israel, até mesmo aqueles que estavam dispersos por causa dos assírios. Então, a mesma diáspora aconteceu em Judá, não é, irmãos? Com a destruição de Jerusalém. Mas não é possível saber a data do pronunciamento desse discurso, se foi antes ou depois da queda da cidade santa. O profeta, ele recebeu a notícia, não é? Dessa derrocada algum tempo depois da destruição de Jerusalém. A Bíblia revela esse período, né? Ezequiel 33 e 21 diz: no ano do 10º mês aos 5 do mês, né? Então, segundo os dados fornecidos, parece, né, que se tratava de 8 de janeiro do ano de 585 a.C., ou algo próximo a isso, tá certo? As ovelhas, elas se espalham por não haver pastor. Então, as consequências das ações dos líderes em Ezequiel é uma consequência desesperadora, não é? É uma alusão ao cativeiro, tá certo? Sendo a dispersão do povo de Deus consequência da omissão dos governantes, ou, nas palavras do profeta, por não haver pastor. Então, essa linguagem, né, de dispersão do povo parece também com a visão de Micaías, né, conforme relatado lá em 1 Reis 22 e 17. Então, no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, Jesus ele se depara com uma situação similar. Mateus capítulo 9 e versículo de número 36, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte, vai dizer assim, e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor, né? Então, nós observamos que as funções pastoris, elas são contrastadas no Evangelho segundo João, com ações de mercenários. João capítulo 10, versículo de números 12 e 13. Está escrito assim, João capítulo 10, 12 e 13. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, viu o lobo, deixa as ovelhas, e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Que coisa forte, né, irmãos? Compara ali as atitudes covardes, não é, frente ao rebanho, como atitude de mercenários. Deus, como nós já sabemos,
Deus é o pastor do seu povo. Então, as palavras do profeta Ezequiel, ele diz assim, ó, porque assim diz o Senhor Deus, ou seja, ele anuncia que como os pastores não executaram sua tarefa, o próprio Deus interviu, né? E se pôs a buscar suas ovelhas. Quando ele diz: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Então, embora se inicie por uma lamentação, a revelação aqui segue com a mensagem de esperança. Então, na sequência disso aqui, Deus mesmo, ele vai pastorear Israel, os governantes e o povo numa ação divina, né, irmãos? Que condiz com a própria natureza de Deus, que é a natureza de amor, de santidade, de justiça e de sabedoria. Não é? Então, Deus, sendo o verdadeiro pastor, age, então, não é, nesse sentido, em favor das ovelhas, como pastor que busca seu rebanho. Deus se dirige também às ovelhas, carneiros e bodes. Então, não só havia problema entre os pastores e líderes, mas algumas ovelhas também não estavam agindo corretamente, não é? Então, revela-se que a falha ocorre não só entre pastores de ovelha, mas também entre as próprias ovelhas. As próprias ovelhas, elas cometem muitas falhas, não é? Mas animais são condicionados, adicionados à metáfora. Possivelmente, né, irmãos, para se referir aos governantes, como carneiros e bodes. Então, o profeta, ele chega a mencionar que está chegando o fim do tempo das ovelhas gordas, dos carneiros e dos bodes, que serão julgados pelo modo como vem lidando com as ovelhas fracas. Diante disso tudo, nós temos o maior de todos os exemplos, né? De Jesus como exemplo de pastor. Nós precisamos olhar para o exemplo de Jesus. Então, a palavra pastor do grego poimen, né? Que é usada em seu significado natural, tá certo? Metaforicamente acerca de Jesus e acerca dos que atuam como nas igrejas também. Então, Jesus é o maior exemplo do verdadeiro pastor. Nós devemos ter sempre Jesus como referência. Jesus é o pastor e bispo das almas, não é? O grande pastor das ovelhas, o supremo pastor. Então, nesse ofício, Jesus ele se distingue por várias qualificações ou por vários qualitativos, não é? Ou qualificativos. Então, por exemplo, Jesus, como pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas, não é? João 10 e 11. Então, nos tempos bíblicos, o que nós temos eram pastores que se doavam a ponto de lutarem contra os predadores que assaltavam o rebanho. Então, você observa que Jesus, para proteger as suas ovelhas do ladrão, que vem para matar, roubar e destruir. Né, irmãos? Lembre-se que nós somos o rebanho do seu pastoreio. Então, Jesus, por nós, deu a vida, né, irmãos? Para nos livrar do predador terrível desse século. Né? Então, Jesus, como pastor, ele conhece as ovelhas. Nós, o que nós temos? Nós julgamos quase impossível que um pastor conheça cada ovelha distintamente, individualmente, não é? Porque todas as ovelhas, elas pareciam iguais, pareciam idênticas. No entanto, o contato com as ovelhas, o convívio com as ovelhas, ela proporciona o conhecimento, não é? O que nós julgamos por impossível, o contato, ele torna possível isso. Se nós olharmos para Jesus, Jesus muito mais conhece aqueles que lhe servem com o coração puro e se sujeitam à sua vontade, não é? Quando nós abrimos o nosso coração para Jesus, Jesus sabe o que nós pensamos, né, irmão? Ele é onisciente. Agora, aqueles que servem com coração puro e se sujeitam à sua vontade, o convívio com Jesus o torna íntimo, tá certo? Então, Jesus o conhece
e é capaz de definir suas ações como poucos. Você observa aquele diálogo de Deus com o inimigo acerca de Jó. Viste o meu servo Jó, homem fiel, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Então você observa a forma maravilhosa como Deus conhecia a sua ovelha, como Deus fazia menção com pleno conhecimento acerca da natureza do servo do Senhor. Jesus, como pastor, ele guia as suas ovelhas. Então, o pastor à frente do rebanho era a garantia, não é, irmãos, que o rebanho seria conduzido aos bons pastos e também a lugares que iria trazer segurança em se tratando dos predadores que estavam armando verdadeiras tocaias, né? Emboscada para prejudicar o rebanho. Então, era o motivo da expressão confiante de Davi, né? Com sua própria experiência de pastor. Então, essa confiança em Deus deve ser a nossa confiança, não é? Pois o bom pastor, ele nos garante a provisão e nos guarda de investida de maus surpresas, digamos assim, que nós temos, e nós podemos ter nesse mundo. Jesus, como pastor, ele busca as ovelhas perdidas. Então, em Lucas, capítulo 15, dos versículos 1 ao 7, nós encontramos a famosa parábola da da ovelha perdida, né? Que nos mostra o que o pastor é capaz de fazer para buscar uma ovelha que se perde do rebanho. Então, essa analogia é usada por Jesus a fim de retratar o interesse que ele tem em restaurar os pecadores à comunhão com Deus, trazer os pecadores para si, né, irmãos? E automaticamente se aproximarem de Deus. Antes de terminar, eu quero falar um pouco sobre o dom ministerial de pastor. Irmãos, entre os dons ministeriais que são concedidos à igreja, conforme nós estudamos nos trimestres passados, encontra-se, dentre esses dons, o dom de pastor. Né? O pastor, ele é, na Bíblia Sagrada, descrito como anjo da igreja. Né? Então, o pastor serve sob a direção do bom pastor, ou seja, quem dirige o anjo da igreja é Jesus. Não é por quê? Porque de Jesus e a Jesus pertence a igreja. E por isso a igreja deve andar nas suas pisadas e sobre a sua direção. Né? O pastor, ele vela pelas ovelhas como quem tem de dar conta delas, tá certo? Então, por que precisamos de um pastor na igreja? Eu quero falar para os irmãos, o pastor, ele é essencial ao propósito de Deus para a igreja. Então, a igreja que deixar de ter pastores piedosos e fiéis, ela não é pastoreada segundo a mente do Espírito, ela é pastoreada conforme a dedução desses próprios maus pastores. Não é? Então, a consequência é que será uma igreja vulnerável, uma igreja que não tem pastor, ela é vulnerável às forças destrutivas de Satanás e do mundo. Nessa igreja sem pastor, haverá distorção da palavra de Deus e os padrões do evangelho serão completamente abandonados. Membros da igreja e seus familiares não serão mais doutrinados conforme o propósito de Deus, e muitos vão se desviar da verdade e se voltarem às fábulas, né, irmãos? Como se isso os conduzisse a algum lugar. Quais são as várias atribuições de um pastor? Segundo o pastor Elinaldo Renovato, em em um dos seus livros, ele diz que a missão do pastor ela é múltipla e polivalente. Ele diz assim, o pastor tem que agir como ensinador, como conselheiro, como pregador, evangelizador, como missionário, profeta, juiz, fazer, às vezes, o papel de um psicólogo, conciliador, né? Administrador dos bens espirituais e também de recursos humanos. Né? O pastor é administrador de bens materiais e patrimoniais, gestor de finanças e também de recursos monetários.
não é? Segundo Stamps, ele diz que o pastor cuida da sã doutrina e refuta a heresia, conforme Tito, não é? Capítulo 1, versículos de 9 a 11. Ensina a palavra de Deus e exerce a direção da igreja. O pastor é um exemplo de pureza e da sã doutrina. O pastor esforça-se no sentido de que todos os crentes permaneçam, não é, de acordo com a graça divina. Então, irmãos, para concluir essa lição tão interessante, tão instrutiva a todos nós observamos que o comportamento do ser humano se compara em muitos aspectos aos das ovelhas. E por essa razão, Deus nos chama nas escrituras sagradas como ovelhas, não é? Às vezes a gente parece que somos fortes, mas sem Deus e sem orientação, né, irmãos, adequada, nós somos fracos. Então, há entre as ovelhas aquelas que dão marrada, não é? Umas nas outras, não é? Para marcar território. E não é diferente entre nós, seres humanos, se nós observarmos isso. Então, há competições entre ovelhas. E isso desagrada, irmãos, categoricamente Deus. Tá certo? Nesse sentido, o nosso relacionamento, nós que somos irmãos em Cristo, membros do mesmo corpo, deve ser um relacionamento que glorifique a Deus em todos os sentidos. Agora, em relação ao pastor, não é? Ser pastor sempre foi uma tarefa extremamente árdua, seja no sentido literal da palavra, como ofício, ou no sentido espiritual. Então, muitas são as demandas internas e externas da igreja que o pastor precisa dar conta. Não é? O dia a dia pastoral, ele é um dia a dia desafiador. E a quem é vocacionado, de fato, para apacentar, não é uma coisa fácil. Nós precisamos muito, irmãos, da graça e do amor de Deus para encarar uma responsabilidade tão grande. Aqui eu quero concluir convidando os irmãos a nós orarmos pelos pastores, não é? A nós compreendermos as lutas dos nossos pastores e apoiar os nossos pastores com amor, com respeito, não é? E com obediência. É isso que Deus espera de todos nós, inclusive levando em consideração a sua própria palavra. Que lição maravilhosa, né, irmãos? Que ensinamento reflexivo a todos nós. Não é como nós temos muito a fazer na casa de Deus e muito a fazer espiritualmente falando. Deus abençoe os nossos irmãos, que você possa anotar suas dúvidas, não é? E seus questionamentos e levar para compartilhar com o seu professor, que em momento oportuno, com certeza vai lhe esclarecer melhor e abordar os seus questionamentos durante a aula, tá certo? Convide outras pessoas para ir à escola dominical e fique toda a aula. Chegue no início, participe da oração, da ministração da lição, do encerramento e faça tudo com muita alegria, pois nós precisamos a cada dia crescermos mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Deus abençoe, tenha uma excelente aula. Se Jesus não voltar, a próxima semana eu estarei aqui comentando a lição de número 9 com os irmãos. Paz do Senhor, queridos, e um forte abraço a todos.